Olá, eu sou Douglas Souza, atual CEO do Cenex, a empresa responsável pela MIT Sloan Management Review aqui no Brasil. E hoje estamos aqui para gravar mais um episódio dessa nova temporada do Futuro Vem do Futuro, o nosso podcast aqui da casa. E bom, nessa quinta temporada, como vocês já estão acompanhando, a gente vem misturando alguns temas super relevantes relacionados à inteligência artificial, liderança, gestão, recursos humanos, que são pautas que estão, de certa forma, na cadeira, né, na presença de reuniões de grandes empresas aqui no país. E bom, para explorar algumas dessas perspectivas com uma lente que poucos têm, recebo aqui hoje Vicente Ribeiro, Country HR Senior Manager da Iveco Group no Brasil, o maior complexo industrial do grupo no mundo, em Sete Lagoas, Minas Gerais, com mais de 3 mil trabalhadores e 1 bi de reais em investimento previsto até 2028. Vicente construiu toda a sua carreira dentro da Iveco. Começou como estagiário de pessoal lá em 2005 e chegou à cadeira de Country HR Senior Manager em 2024, atravessando aí várias primaveras, né? Imagino que dentro de transformações que a empresa vivenciou nesse processo, né? Então, Vicente, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo teu tempo e é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Muito obrigado, fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho nessa discussão, né, de assuntos tão relevantes para toda a indústria, mas também para todos os novos entrantes no mercado, né, e outros níveis da organização que queiram aprender um pouco mais, ouvir um pouco mais o que está acontecendo no mercado da indústria também. Boa, Vicente. Bom, obrigado. E, bom, aqui eu queria começar esse nosso bate-papo pela tua trajetória, assim, né? Mas não necessariamente um protocolo, né? É interessante ver a tua trajetória, que não é um executivo que chegou de fora na companhia e sentou ali na cadeira. Pelo contrário, né? A tua trajetória tem um DNA bastante presente da casa, foi subindo e passando por diferentes experiências dentro do grupo, né? Então, queria ouvir um pouquinho de ti, como é que foi esses mais de 20 anos dentro da mesma empresa? Como que você olha para trás e lê essa trajetória, passando por diferentes ciclos e momentos da empresa, né? Imagino que a tua própria carreira, a tua visão profissional também foi evoluindo com o tempo ao passar das evoluções da própria companhia, né? Conta um pouquinho pra gente, Vicente. Sem dúvida, né? Sem contar em bullet points. É uma história interessante essa da minha carreira, né? Eu comecei em recursos humanos ali com a Iveco e antes se chamava Iveco Fiat, alguns anos atrás. E essa organização ela foi mudando muito, né? E a cada mudança que acontecia, eu passava por áreas diferentes em recursos humanos, né? Eu acredito que isso foi uma escola muito importante para minha carreira, me trouxe algum senso de adaptabilidade também a situações muito grandes, porque já passei por spin-off, por merger, por mudança de linha, né, de organização, de controle, né, por uma organização para outra. E, enfim, isso me trouxe muita experiência por esse caminho, né? Aprendi com muitas pessoas que passaram, né, como meus líderes também ao longo desse caminho. E isso me trouxe até aqui com uma visão um pouco mais ampla, né, do que se eu tivesse numa mesma empresa, né? Eu diria que eu estou na mesma empresa há 20 anos e não estou na mesma empresa há 20 anos. Essa empresa, ela mudou significativamente várias vezes, né? Então, é uma capacidade de adaptação muito interessante que os profissionais precisam ter ali na nossa organização. E, sem dúvida, eu acho que a última e grande mudança foi realmente a nossa separação completa do Grupo CNH Industrial ali, né, em 2022. Finalzinho de 2021 para 2022. Eu já fiz várias reflexões sobre a minha carreira, sobre o que me fez chegar até aqui. E talvez a reflexão que mais me deixa próximo da realidade eu acho que é uma visão um pouco mais de dados, né? Não é tão comum para a área de recursos humanos, uma visão um pouco mais processual e dados, né? E isso veio me trazendo na organização e me trouxe uma proximidade do negócio muito grande. Quando eu era mais jovem, muito se falava de uma área de recursos humanos muito distante da realidade do negócio, né? Ou aquele famoso recursos humanos que abraçava a árvore, né? E tudo mais. E acho que minha forma natural de ser, eu nunca fui esse profissional. E fui me moldando e crescendo com a organização.
E hoje eu tenho muito orgulho de saber que isso me trouxe aqui, até porque acredito que é isso que as organizações esperam da área de recursos humanos, uma proximidade muito grande do business, né? Um entendimento muito grande do business, porque é ali que a gente vai conseguir agregar valor àquele negócio, né? Inclusive sobre novas tecnologias, mudança cultural e por aí vai. Então, a minha história, a autorreflexão, talvez se eu tivesse feito isso há 15 anos atrás, eu não chegaria a essa conclusão, mas hoje eu consigo ter muita clareza com relação a essas competências que são naturais e que eu consegui desenvolver também à medida que a organização se movimentava. Legal demais, gente. A gente vai explorar essas evoluções, né, tanto da tua carreira quanto da companhia, um pouco mais a fundo aqui em algumas perguntas. Mas para quem não conhece um pouco do grupo, um pouco da empresa, explica para os nossos ouvintes, por favor, o que a Iveco faz. E acho que tem bastante coisa legal que eventualmente o pessoal não entende a foto completa, né, a grandiosidade do grupo. Então conta um pouquinho para a gente. Sem dúvida. Hoje nós estamos, como você disse, mais ou menos 3.000 empregados no Brasil, né? Nós atuamos na América Latina, principalmente nas bases daqui de Sete Lagoas e em Córdoba, na Argentina, né? Com escritórios comerciais e de headquarter em outras localidades. Mas é uma empresa que também está na Europa, né? Muito forte na Europa. Uma empresa que está em torno de 30.000 pessoas trabalhando atualmente. Fazemos hoje, né, basicamente no Brasil, nós temos duas empresas, uma que é a FPT Industrial e a Iveco. Dentro dessas duas empresas, a gente tem outros segmentos, como o Iveco faz tanto caminhões como ônibus. A gente estava falando um pouco ali, né, antes do nosso início aqui sobre Caxias ali, os encarroçadores e tudo mais. Sim, fazemos ônibus e os caminhões de leves até pesados e extra pesados. Mas também a gente tem um banco, né? O Banco Iveco, que é o Banco Capital, que ajuda ali aos nossos clientes para financiar os produtos, bem como a FPT, que faz motores, os motores a diesel, né? Principalmente no Brasil estão focados a diesel, mas na Argentina a gente já tem modelos aí a gás, então esperamos também que isso continue crescendo, né, para o lado da sustentabilidade, a gente consiga chegar mais perto de um mundo mais sustentável ainda. E a FPT é uma empresa aberta, né? Ela não vende motores só para os nossos ônibus e caminhões, ela também vende para a área da agricultura, né, para colheitadeiras, para outros clientes como gerador de energia, por aí vai, né? Tudo que tiver necessitando de um coração para fazer funcionar, a FPT está ali para trabalhar também. Então, atualmente, nós somos as duas empresas. Até pouco tempo atrás, a gente tinha também a IDV, né, que era a nossa outra empresa que estava conosco, mas que saiu, a gente fez um spin-off desse negócio. E desde o início do ano, ela já está seguindo vida própria, vamos dizer assim. Legal demais, Vicente. E você citou na tua primeira fala, né, essa evolução, essa visão, na verdade, que você sempre teve de proximidade do RH com as áreas de negócio, e fazendo um zoom out, assim, ao longo desses últimos 20 anos, o que mais você sentiu que foi uma evolução significativa na agenda da área de pessoas esses últimos anos, assim, né? Obviamente, a leitura mais tradicional do RH, ela divide o RH em vários subsistemas, mas talvez essa leitura nem seja a mais atual, assim. Então, eu queria te ver um pouquinho mais sobre a área nesse momento, né? O que você, olhando para esses 20 anos, você sentiu que evoluiu bastante? Quais foram as mudanças e como o RH deve se preparar daqui olhando adiante também, além dessa proximidade com o business, né? Que acho que é uma premissa, né? Digamos assim, né, Vicente? Sem dúvida. Não só uma mudança só para o business, mas eu acho que a sociedade em geral, ela sofreu muitas mudanças, né? Em anos para cá. Eu entendo que na parte de recursos humanos, a grande mudança é a gente chegar um pouco mais próximo da pessoa humana que está ali, né, naquele negócio. Acho que até a sociedade evoluiu para esse ponto, né? Assim, a sair daquele trabalhar por trabalho a trabalhar por propósito, né? Então, eu diria que essa é, para mim, a maior mudança, efetivamente. As pessoas não ficam mais só porque tem um bom salário, né? Ou que elas têm um benefício específico. Elas realmente se sentem parte daquele ecossistema que são as organizações, e a partir dali ela fideliza ou não aquele modelo. A área de recursos humanos, ela
teve junto com o negócio, né? A gente trabalha muito com a linha de consultor do negócio, né? A gente precisa muito que o negócio também caminhe conosco nesse sentido, trazendo ali essa visão mais humana, mais de propósito para estar ali, né? Então, é diferente de só chegar e falar assim, vou marcar meu ponto aqui hoje, vou fazer aquela atividade, sair no final do dia e tá tudo certo. Não, aquilo ali precisa ter uma conexão maior, né? Uma linha mais profunda com o ser humano. Isso digo porque as pessoas ressignificaram muita coisa, né? Eu diria que talvez a pandemia ali seja um dos marcos talvez mais óbvios em relação a isso, que trouxe muitas pessoas para um eixo do... O que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo isso aqui? O porquê que eu faço isso? Para que eu aperto um parafuso? Ou para que eu desenho uma peça? Ou para que eu vendo esse caminhão? Se aquilo não conecta com o que ela acredita, que ela contribui para a sociedade, ela não fica mais na organização. Então, tem sim uma evolução, no meu ponto de vista, disso, né? Assim, independente das tecnologias, dos modelos organizacionais, isso é o que está mudando de dentro para fora. Legal. É engraçado, né? Porque na primeira resposta você citou muito essa parte mais analítica tua, né? Que vem, e agora essa parte mais coração, digamos assim, né? Conectada com o propósito, o significado, algo maior. É engraçado porque, não sei se tu concorda comigo, mas não é um ou outro, assim, né? Acho que o bom profissional, os bons profissionais, de certa forma, possuem a capacidade de saber equilibrar essas duas pautas, né? O analítico com o emocional, o racional com o emocional, de maneira mais objetiva, assim. Faz sentido? É assim que tu enxerga também a tua atuação? Sem dúvida, completamente. Foi muito boa a sua pegada, né? Olha, você falou emocional, você falou de dados. Se eu não olhasse para a pessoa como um ser humano, não poderia trabalhar em recursos humanos. Tá? Eu preciso gostar de pessoas para estar aqui nessa cadeira, né? Esse é talvez a minha maior missão e é o que me faz acordar de manhã e trabalhar, né? Aí falando do Vicente como profissional, por que me conecta nisso, né? Que eu consigo chegar e mudar 3.000 vidas. Eu tenho essa potencialidade de conseguir melhorar 3.000 vidas todos os dias, né? E que quando eu expando isso para média aí, é meu lado analítico trabalhando, né? Sim. Eu expando isso, quando eu olho para 3.000 pessoas, eu tenho mais, no mínimo, 3 pessoas nesse grupo familiar. Então, isso potencializa ainda mais o nosso alcance como impacto na sociedade, como impacto real nas pessoas ali. E de uma forma muito... Né, pelo menos enquanto eu estiver, muito positiva, né? Eu acho que são coisas que me conectam muito com a organização. Né? Legal demais, Vicente. A gente já falou um pouquinho das mudanças, né, que o grupo passou nos anos 60 e também essas mudanças foram acompanhadas, de certa forma, refletiram diretamente nas suas cadeiras, nas suas posições, assim, né, Vicente? Queria pegar uma visão mais pessoal tua sobre toda essa uma nova promoção, né, um novo cargo que se apresenta e tudo mais. Quais eram as primeiras coisas que você geralmente busca fazer quando, assumir uma posição agora de destaque? O que eu, enquanto Vicente, eu gosto de fazer para começar a entender o processo ali, entender esse novo desafio para depois você se acomodando? Então, conta um pouquinho, até porque muitas vezes muitas pessoas que nos ouvem aqui estão nesse processo, né? Foram promovidos recentemente ou estão buscando uma promoção, novos desafios. O que fazer, né? A partir do momento que você consegue aquele desafio, né? Porque o trabalho começa dali para frente, né? Exatamente. Mas é interessante esse ponto. Eu tenho uma premissa pessoal que é a seguinte: se eu quero atuar como diretor de recursos humanos, eu tenho que agir como. Normalmente, quando eu assumo uma nova posição, eu já estou um pouco mais familiarizado com aquilo, porque ele já vem de um desejo e vem de uma observação de como eu posso agir para chegar àquilo lá. É um conselho que normalmente eu dou para todas as pessoas que querem crescer nas organizações. Comece a agir, comece a observar aquela nova cadeira que você deseja e vai sentindo como você... o jeito de se vestir, o jeito de se portar, a sua fala, qual vocabulário que se utiliza ali, quais são os argumentos, tipo de leitura. Então, eu tenho um pouco esse lado, né, um pouco mais analítico de volta, de me colocar naquela posição antes mesmo de sentar lá. É óbvio, né? Uma coisa é treinar, outra coisa é jogar. Então, de fato, tem sim os desafios, né? A gente pode falar um pouco sobre sucessão, né? Isso seria uma das vias, mas você nunca vai estar 100%
pronto para nada. Não existe uma pessoa que está 100% pronto para fazer aquela posição ali. Você sempre vai encontrar desafios que você não conhecia. E é ali que está a grande magia da coisa. Como você se adapta àquilo, né? Como você enfrenta aquele desafio, né? Se é com medo, se é com coragem, se é com força, né? Isso que vai fazer a diferença aí nos próximos passos. Mas eu diria que é muito se preparar para os momentos de crescimento, se colocar nesses lugares ali e, obviamente, ser empático com as pessoas. Normalmente, o crescimento, na maioria deles, envolve também pessoas em times, né? Ou na carreira de gestão, que é a minha especificamente, aumentando times, aumentando escopos, né? Isso aí, sentindo como eles estão ali, sentindo como que aquela equipe vai atuar, o que ela pode, né, agregar em termos técnicos, sabendo que eu não sei tudo e que ela que vai produzir, com a minha ajuda, obviamente, ali para desbloquear outros temas ali, para que elas consigam seguir. Mas acredito muito nisso, nesse ponto, a vontade de fazer, a vontade de fazer acontecer, eu acho que não é tão numérico, mas eu acho que é o que faz a diferença no final. Boa. Você citou na parte da resposta aí na questão de sucessão, né? Queria entrar um pouco mais nisso, né? Porque a operação que hoje tu lidera, com mais de 3.000 pessoas, assim, tem planos de sucessão, eu imagino, em níveis de complexidade diferentes, em termos de carreiras e trajetórias diferentes, assim, né? Então, como é que hoje você olha para o plano ou para os diferentes planos de sucessão dentro da companhia e garante, né, que o crescimento da companhia tem pipeline suficiente, né, digamos assim, para eventualmente, enfim, suprir as demandas que vão surgir? Como é que vocês sistematizaram? Como é que você enxerga essa sistematização dos planos de sucessão hoje dentro da companhia, Vicente? Talvez aqui eu vou dar alguns passos atrás para até chegar no momento da sucessão, né? E talvez ali contando um pouco do Iveco Group a partir de 2022, quando a gente começou a fazer... a ter uma nova organização, né? Por mais que essas 3.000 pessoas saiu ali do grupo de 12.000, que era o CNH Industrial, são pessoas que já existiam, que trabalhavam e supostamente seria um copy-paste, né? Você pegaria aqui, a partir de hoje você faz aqui. Existia esse sonho. Mas na realidade não, né? Na realidade uma empresa nova, com muitas pessoas daquela outra realidade, mas uma empresa completamente nova, que viu uma oportunidade significativa, né? Agora, né? Tem vantagens de estar num grupo grande e vantagens de não estar, porque aqui eu consigo focar, ter toda uma dedicação ali. Então, essa separação, nós iniciamos um processo em 2022 que foi de entender que organização é essa. Antes de falar de sucessão, tem que entender que empresa é essa, né? E foi muito bom ter entendido isso logo no início, para a gente, né, não quebrar tanta cabeça no futuro. Mas ali a gente criou um processo, a gente chamou uma empresa para nos ajudar, uma empresa parceira, chama Gallup, né, conhecida mundialmente, para fazer uma pesquisa de engajamento. Até hoje a gente faz a pesquisa de engajamento, mas naquele primeiro ano, uma pesquisa do que era o Iveco Group, né? Eu vou falando assim de uma forma muito simples, né? Para não levar assim, olha, qual é o meu propósito, quais são os meus valores, o que essa empresa ela vai construir daqui para... O que vai pautar essa construção daqui para frente. A partir dali, né, das 30 e poucas mil pessoas, 29.000 contribuíram com essa pesquisa. Foi fantástico. É emocionante ver isso acontecendo. E ali, junto com a Gallup, a gente construiu, né, o nosso propósito e os nossos valores. A partir dali, a gente foi desdobrando um pouco mais, né? A gente desdobrou dos valores para os comportamentos, né, onde a gente tem a avaliação de performance e de comportamento, está na mesma ferramenta. Então, hoje a gente tem os comportamentos que as pessoas decidiram que seriam os comportamentos da organização. Mais do que o C-level da organização sentar e falar assim, agora, a partir de agora, os comportamentos são esses, vocês têm que seguir, ou os valores são esses, vocês têm que seguir. Ele foi construído de forma conjunta, né, com todos nós. E aí todos nós, de
todos os níveis da organização. A partir daqui, a gente foi desdobrando um pouco mais essa construção. Então, a partir dos meus comportamentos, nós criamos também as nossas skills de liderança, né? Que a gente chama de Leadership Framework. Tudo construído dentro de casa, né? Não foi um modelo externo adaptado ao nosso. Ele é um modelo criado por nós. E quando a gente olha esse modelo, ele é um modelo criado de dentro para fora, né? De dentro de cada da organização para fora. E esse Leadership Framework mudou muito nossa forma de trabalhar a construção de sucessão. Não necessariamente ele é só para sucessão, mas ele nasceu para a identificação de talentos e quais são as competências que a gente precisa dentro da organização, quais são os gaps e o que a gente precisa desenvolver. Legal. Então, a partir desse desenvolvimento das nossas competências de liderança, que não significa que só os líderes podem usar, né? Essas competências são utilizadas também para os individual contributors, né? Porque eventualmente você lidera uma equipe, né? Uma equipe técnica, um grupo multifuncional ou uma resolução de problema. Então, todos conseguem se ver dentro daquelas competências. Sim. E aí, começando a chegar no tema sucessão. Ali, para a identificação de talentos, a gente fez uma mudança muito importante na forma de pensar o talento. E eu confesso que até hoje ainda é um desafio para a gente, que é separar performance de potencial. Até 5, 6 anos atrás, a gente identificava um talento com base nas suas avaliações de performance. 3 boas avaliações, 3 outstanding direto, esse cara é um talento, né? E a partir do nosso modelo, do nosso novo modelo, já não tinha essa correlação mais. É complexo achar esse ponto. Mas hoje, sim, uma pessoa não bem avaliada como performance em 1 ano, ela pode ser, sim, um potencial talento para a organização. E isso faz muito sentido com os momentos que a gente está vivendo hoje. Sim. Por que eu acredito nisso? Porque eu não sei qual tecnologia eu vou ter na mão, qual tipo de produto que eu vou ter que desenvolver no futuro. Isso tem uma potencialidade. Até alguns anos atrás, a gente fazia caminhão a diesel e isso era isso para todo mundo e seguia a vida. Hoje tem hidrogênio rodando na Europa, hoje tem a gás, tem etanol que está se discutindo, tem o próprio diesel, o biodiesel. E sabe lá, o elétrico, sabe lá, outro tipo de força que a gente pode usar daqui a pouco e a gente ainda nem sabe qual usar. Esse ambiente industrial, ele se tornou muito mais complexo também no âmbito de desenvolvimento, né? Que é o nosso coração de organização. Claro. Eu estou aqui para crescer e fazer um trabalho de desenvolver novos produtos que atendam às necessidades e resolvam problemas dos nossos clientes. E aí? Como que eu vou desenvolver pessoas senão eu estava fazendo caminhão a diesel até hoje. Exato. Né? Então, eu acho que é a grande diferença, porque as nossas competências não estão ligadas à entrega de resultado propriamente. Está ligada à nossa adaptabilidade ao longo prazo. Que aí eu volto até um pouco na minha carreira, né? Que eu acho que se tornou uma das competências do Leadership Framework. Aprendizado contínuo, análise de dados, relacionamento, construir redes, tomada de decisão. Então, essas competências, elas não me colocam somente do lado técnico, elas me colocam também uma capacidade de adaptação para o futuro. E que, se é inteligência artificial, se é, sei lá, algoritmos diferentes, ou sei lá, telemetria que a gente já utiliza, isso as pessoas já estão sendo formadas para aquilo, né? Que é o grande desafio que eu entendo que o mundo hoje vive. Ele é complexo. Sim. Muitas vezes a gente se depara, vamos fazer um trabalho de desenvolvimento numa determinada ferramenta. Se aquilo dura mais do que 1 ano, já não faz, porque a hora que chegar lá naquele ano já é outra ferramenta. Acho que tem muito mais de saber, é o famoso saber pescar, né? Saber ir lá, criar a sua vara de pescar, Sim. ou comprar uma, ou você vai ali no mato mesmo, você constrói. É muito mais preparar essa pessoa, esse ser humano, a chegar numa solução lá no futuro que muitas vezes a gente ainda nem sabe qual é.
10 anos atrás, inteligência artificial não tinha, a gente não tinha dimensão de que isso chegaria como está hoje, né? E se a gente estivesse formando profissionais para chegar simplesmente a formar ali na academia e fazer o caminhão a diesel somente ali, não seria suficiente para a nossa organização. Então, com base em toda essa história, aí sim eu começo a olhar a sucessão da organização. Eu começo a olhar como um talento e não como o Vicente que encaixa naquela caixinha perfeitamente. Pode ser que o Vicente tenha competência suficiente para assumir a área de desenvolvimento, se isso, né, isso for possível, né, Sim. no que se precisa. Mas é muito mais como potencial do que como resultado propriamente. Do que olhar só ficar olhando no retrovisor, né? Exatamente. Muito legal, Vicente. Adorei sua resposta, que parte desde um processo de reconhecer, né, a nova identidade da companhia, desdobrada nos seus propósitos e valores, depois cascateando isso para comportamentos e competências, obviamente trabalhando em cima disso, identificando quais são os gaps, mas isso muito mais como mais um elemento de decisão, né? E não como o elemento de decisão, né? Porque tem, como você trouxe, né? Tem um outro momento de mundo que requer mais esse olhar para frente, não somente o mapa que já está pronto, assim, né? Porque eventualmente o mapa vai precisar, a gente vai precisar complementar isso aqui com novas ideias, né? E você citou ao longo da tua resposta alguns pontos, né, sobre essas novas tecnologias, sobre esses novos momentos. Não posso deixar aqui também de te perguntar sobre, obviamente, o tema não só o tema de inteligência artificial, que eu imagino que na indústria tem várias outras interseções, outros desdobramentos, mas quando se olha para a cadeira de pessoas, Vicente, como é que você vê isso hoje entrando dentro da tua agenda? Quais são as discussões acerca de inteligência artificial que vocês já discutem dentro da companhia? A gente ouve muito falar sobre gestão de times híbridos, né, agentes e humanos, o High Potential Individual Contributor, né, aquele cara que com a AI hoje, com a agente AI, eventualmente ele está fazendo aí atividades de 5, 6, 7 pessoas e por isso ele quer receber mais por isso. Então eu queria ouvir um pouquinho do teu pensamento e das suas discussões a respeito sobre IA na cadeira de pessoas especificamente. Eu diria que a gente está no meio de uma revolução, né? Assim, e no meio dessa revolução, acho que também tem muita especulação. Tem muita gente construindo o discurso, olha, isso aqui, essas atividades vão morrer completamente. Isso, eu não acredito nisso, pelo menos a curto prazo, eu não acredito nisso acontecendo. O que vai mudar efetivamente é a forma com que a gente vai entender o profissional humano e o profissional agente, né? A gente está num momento de experimentar essas novas tecnologias. Então, se você me pergunta o que você está fazendo como recursos humanos, eu acho que recursos humanos tem um papel importante de liderar essa mudança, né? Essa mudança dentro das organizações. Não acho que a área de tecnologia, isso não é exclusivo de TI. Isso tem uma mudança muito maior do que a área somente de tecnologia. Então, tem uma mudança de formato mesmo da social e das organizações. Eu acho que isso a gente vai precisar ir moldando ao longo do tempo. Mas, principalmente, aquilo que o ser humano faz e a IA não vai conseguir fazer, e o que a IA pode fazer como melhoria do processo que a gente está. Eu acredito que os agentes eles vão vir para ajudar muito nas atividades que são operacionais, aquele bom e velho Excel que vai e volta, e alguém faz conta, e alguém imputa alguma coisa. Isso, acho que definitivamente a IA vai ser um dos grandes agentes dessa mudança, né? Efetivamente. Isso vai potencializar o ser humano a ser ser humano, né? As discussões que a gente tem ainda estão muito nesse foco, né? Assim, quais são as competências puramente humanas, né? Como empatia, né? Como a gestão ali de conflito, como a disrupção, né? Eu duvido que a IA, ela criaria a própria IA sozinha, né? Porque ela ainda vê o retrovisor. Por mais que ela faça centenas de milhares de conexões, ela ainda olha por padrões do passado e cruza isso. Então, o ser humano ele tem essa capacidade de criar e de quebrar as cadeias quando tem que quebrar, né? Assim, quando tem que tomar uma decisão que mude, né, o caminho do negócio.
Então, essas competências que o ser humano, em todos os níveis da organização, não acredito que nós vamos ter só gerentes e gestores humanos e o resto tudo. Definitivamente não, né? Até porque a própria IA está se testando também como C-level aí em algumas organizações e tudo. Então, aquelas atividades do próprio gestor de fazer o acompanhamento de atividades, controle, agenda. Quem hoje faz ata? Né? Ninguém faz mais ata, né? A IA já faz as atas para a gente. Então, esses ganhos operacionais, eles têm que começar a potencializar as competências humanas, né? Que aí é gerar realmente uma conexão maior, entender de uma forma diferente o seu cliente, ter empatia com aquele cliente, ter empatia com o seu colega interno ali para a construção de uma ideia totalmente inovadora. Eu acho que é muito nessa linha, né, dessa construção. Não é um e o outro, é tudo junto, sabe? Como você disse ali, talvez um agente potencializando um cara a fazer muito mais. E isso vai estar em todas as pessoas, né, na organização. Acho que todo mundo aqui já deve ter colocado, ter virado amigo do GPT, né? Assim, eu falo que até as relações mudaram um pouquinho. Você antes ia para um colega super expert em algum assunto e perguntava para ele como que isso funciona, qual a sua opinião sobre isso. Hoje você vai no GPT e pergunta para ele, né? Então, esse distanciamento do ser humano com o ser humano, ele precisa ser cuidado, porque senão a gente vai ficar replicando o passado e a gente não vai quebrar as cadeias para que a gente consiga algo realmente disruptivo na frente. Né? Eu acho que uma das coisas, além disso tudo, né, dentro da nossa organização, a gente tem discutido também muito sobre segurança, como triagem de currículos. Né? Hoje se utiliza muito para fazer triagem de grandes cadastramentos. Né? Muitas vagas a gente coloca no LinkedIn, em outras plataformas, dão 500, 600 candidatos. Então, hoje você consegue fazer um funil muito mais fácil, considerando a inteligência artificial e dando alguns toques, né, sobre fit cultural, sobre as competências daquela job description, né, que hoje é uma, amanhã já é outra, completamente diferente, mas a IA consegue trazer para a gente um pouco disso e nos liberar para que a gente possa dedicar mais nas próximas etapas, que é esse, né, vamos olhar um no olho do outro e conversar aqui, entender, né, um pouco mais as suas características humanas para fazer a correta seleção. Agora, com isso tudo, como que se faz isso com segurança? Essa é a maior discussão que eu acho que as equipes de segurança das empresas, aí sim, TI é muito importante estar junto com recursos humanos nesses pensamentos de como não travar o crescimento das organizações com inteligência artificial, sem colocar em risco também coisas importantes, como até dados pessoais. Quando eu faço uma triagem de um grupo de pessoas, eu tenho que saber como fazer exatamente para eu não expor ali dados sensíveis a uma rede gigante de computadores. E essa é a nossa responsabilidade, né? Obviamente, tem LGPD, tem outras leis que a gente precisa seguir, mas além disso tudo, tem uma responsabilidade ética muito grande da organização, né? Quantas vezes a gente já ouviu, olha, a empresa tal deixou vazar não sei quantos milhões de dados pessoais. Isso além de ser um dano social, no meu ponto de vista, que eu, dentro dos nossos valores, fazer o que é certo, isso nunca estaria ali, mas além disso também tem uma perda de imagem muito importante, né? Boa, excelente, Vicente. Acho que o tema RH mais IA, assim, tem várias facetas, assim, que acho que é importante. Ao mesmo tempo, sou muito entusiasta, assim, né? Fico imaginando, estamos com 3 mil pessoas no time, a capacidade, né, agora da gente conseguir customizar, né, eventuais mensagens, pode ter até iniciativas, né, para grupos específicos desses 3 mil pessoas com IA, potencializa pra caramba e entra muito naquela tua primeira fala, né? De eu conseguir, de fato, ser mais humano com o humano por meio, né, utilizando a máquina como, enfim, ferramenta, como elemento para que eu possa direcionar, customizar as imagens, né? A gente estava falando com um banco recentemente e o tema, né, de customização, de criação de um banco para um, né? Ou seja, criação de uma Iveco para um, né? Também eu posso construir porque
pô, eu sei do histórico do Vicente, tenho aqui 20 anos, sei a sua trajetória, sei que ele manda bem, que ele não manda tão bem. Então, tem uma quantidade de dados bem interessantes, assim, né? Se a gente olhar funcionário por funcionário, que e dessa forma poder utilizar isso para o bem, né? De maneira segura, de maneira responsável, para aumentar, digamos assim, o potencial e a taxa de engajamento dessas pessoas. Eu acho que tem um trabalho aqui e um certo nível de otimismo, pelo menos na minha fala, assim, muito forte. E fico animado, assim, para daqui, sei lá, 2, 3 anos a gente sentar junto aqui de novo e ver quais foram os casos de IA aplicado ali na Iveco. Pode ser bem bacana. A IA, ela tem uma potencialidade de transformar, de personalizar, né? Isso que você está trazendo é muito importante. Exato. O que o ser humano não consegue fazer hoje por limitações diversas, a IA vai conseguir ajudar, né, nesse ponto. Até da leitura, vou dar um exemplo simples, né, sobre um plano de desenvolvimento individual. Tem 3.000 planos. É humanamente impossível recursos humanos ajudar ou cooperar com aquele Sim. empregado, né, naquela construção, junto com aquele líder, com 3.000 planos, com uma estrutura enxuta. Então, a IA, sem dúvida, é uma das minhas expectativas que ela consiga suportar, seja um coach ali em alguns momentos, né, talvez até um mentor depois, dependendo da forma, mas sem dúvida um nível de personificação, né, de personalizar, na verdade, cada ação é absurda, né? Sem dúvida, eu acho que é algo que vem pela frente aí, a gente precisa construir. Boa. E, enfim, você citou esse teu ponto, que acho que era minha próxima pergunta aqui, sobre justamente desenvolvimento de pessoas dentro de casa hoje, né? Entendendo que tem toda essa construção de comportamentos, que é desdobrada de uma identidade da companhia, e também as novas demandas do futuro do mercado de trabalho. Vicente, como é que hoje é desenhada essa estratégia de desenvolvimento de pessoas dentro da Iveco? Como é que vocês coordenam, né, essas diferentes necessidades? Que imagino que o pessoal de vendas possui um tipo de necessidade, o pessoal lá de Sete Lagoas tem outra necessidade. Então, como é que você monta essa estratégia de desenvolvimento hoje dentro da companhia? A estratégia a gente molda sempre com a ligação do que a organização demanda e vê de futuro, né? Então, a gente sempre cria os nossos direcionadores estratégicos e, a partir dali, com toda a liderança da organização, a construção desse desenvolvimento com base nesses indicadores estratégicos. Por exemplo, na área de recursos humanos, para o time de recursos humanos, a gente tem um direcionador que é o letramento em IA. Uhum. Então, ano passado a gente fez, esse ano a gente continua. Então, até para a gente atacar experimentação antes de funcionar uma série de outras funcionalidades, é trazer as pessoas, colocar todo mundo naquela base ali para que todo mundo entenda aquilo que está sendo discutido. Então, a parte de desenvolvimento, sem dúvida, ela precisa estar olhando para a estratégia da organização. Acredito que quase 100% das organizações hoje têm IA como uma das partes de oportunidade. Ainda muitas nem sabem direito o que fazer com isso, mas você só vai saber fazer depois que você começar a letrar as pessoas sobre isso, né? Não acredito que o Vicente saiba tudo que precisa ser desenvolvido sozinho. A partir do momento que você dá uma base para todas as pessoas da organização, ali a construção começa a acontecer, né? Ali a gente começa a entender, opa, isso aqui eu não tinha pensado, isso ali eu acho que pode ser um passo a ser dado agora, um investimento a se fazer. Então, existe sim esse trabalho focado na estratégia da organização e na análise desses gaps. E isso em diversas áreas, como técnicas também, como a parte de eletrificação, né? A gente ainda não produz veículo elétrico aqui. Na Europa a gente produz, mas a gente já começou a comercializar veículo elétrico aqui. A gente tem que saber como trabalha com esse veículo, como adapta ele como tropicaliza, né, que a gente costuma dizer, como traz da Europa para cá. Esses itens de conhecimento específico que estão ligados à estratégia da organização, eles são sempre colocados num plano de desenvolvimento corporativo. E a parte do desenvolvimento individual, aí sim, aí a análise líder e o business partner daquela área, junto com a pessoa, desenvolver gaps individuais, né? Isso não é novo, né? Mas é algo que é muito útil ainda para desenvolvimento de pessoas. O olhar
individual. O olhar coletivo ajuda muito para grandes movimentos, mas o individual ele ajuda muito para as vitórias individuais de cada pessoa ali, né? Na busca de crescimento ou no próprio desenvolvimento da sua própria área ali. Não vou fazer um treinamento, talvez, de eletricista para o cara de RH, mas eu, com certeza, tenho que saber o que é um veículo elétrico para eu contribuir com aquilo. Então, essas são as discussões que a gente tem com relação ao desenvolvimento. Ainda eu vejo que tem uma necessidade muito grande da sociedade entender o que são essas novas tecnologias, né? Eu falo sociedade, incluindo a nossa empresa junto, né? Muitas pessoas, eu tenho diferentes níveis de conhecimento de IA dentro da organização. Então, qual que é o nível básico para que todo mundo esteja na mesma página ali, que todo mundo possa contribuir de alguma forma no seu nível de influência. Exato. É isso que a gente tem que chegar para a organização viver aquela mudança efetivamente. Né? Eu quase que lidar com uma matriz, assim, você falando, tá formando a imagem na minha cabeça de a gente tem um eixo dos objetivos do negócio, né? Que não adianta nada ter uma agenda de desenvolvimento se não tiver atrelada a agenda do negócio em si. Do outro lado, todo o rol de competências e comportamentos que vocês construíram, mas também tem um eixo da pessoa, assim, né? E aonde isso faz a interseção é ali, eventualmente, que a estratégia de desenvolvimento tem que atuar. Seja em grupos, como você trouxe no processo de literacia, efetivamente, né? Seja no indivíduo, né? Para conseguir, de fato, eventualmente superar um gap individual que é específico, pôr do Douglas naquela competência. E aí as coisas vão se juntando. Mas fazer isso para 3 mil pessoas é muito mais fácil muito mais difícil que eu ficar falando aqui de uma imagem anedota na minha cabeça, assim, né? Mas acho que vai por aí, né? E 3 mil pessoas diversas, né? De diferentes regiões. Diferentes regiões, diferentes áreas, diferentes momentos. Uma das linhas de tratamento que a gente tem, de desenvolvimento que a gente tem, é a linha da liderança. Liderança é um copinho que você tem que estar sempre enchendo ele, né? Se alguém um dia falar assim, olha, agora eu formei todas as minhas lideranças, ele está errado, ele tá fadado a cair lá na frente, porque o líder é uma pessoa que precisa de ser munido de desenvolvimento o tempo todo, porque ele está recebendo diferentes gerações, ele está recebendo diferentes opiniões, pensamentos, diferentes desafios, desafios às vezes muito duros de conseguir vencer. Quem diria eu, como líder de recursos humanos, que eu passaria por uma pandemia, né? Então, esse líder precisou ser cuidado bastante nesse momento, né? Então, a liderança, sim, eu acho que ela é um ponto muito importante de desenvolvimento dentro das organizações. Por isso que eu não acredito que a gente vai ter IA como líder de todo mundo, que tem umas linhas de pensamento nesse sentido, como líderes de todo mundo, e a gente vai ser super especialistas, né, trabalhando como contribuidores individuais ali. Eu não acredito muito nessa linha, porque o ser humano é humano e ele precisa desse contato, desse olhar, desse apoio. Muitas vezes, uma conversa de feedback é mais para ouvir do que para você guiar, né? Quantas vezes você já conversou com alguém que queria muito mais falar do que receber algum conselho, né? Exato. Então, não falar nada, né? Exatamente. Vicente, a gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast, mas não queria deixar de finalizar aqui para te perguntar sobre uma questão que pode ser bastante curiosa, que é, você passou durante essas últimas 2 décadas dentro da companhia. Qual que foi talvez a decisão mais difícil ou as decisões mais difíceis que teve que tomar nessa trajetória? Você lembra de alguma específica assim que você pode compartilhar com a gente, Vicente? Que foi, essa aqui não tem certo e errado, não tem playbook para isso, assim, né? Mas chegou um momento que era, alguém tinha que tomar. Eu acho que para mim ainda é icônico o momento, né, de pandemia, né? Um momento que a gente olhou para aquela situação, né? Ficamos inicialmente todo mundo em casa, as operações pararam. E naquele momento ainda não era Iveco Group ainda era CNH Industrial. A gente precisava voltar para produzir, né? É uma ideia de que, olha, o país não pode parar. A gente tem que voltar a produzir, mas com o cuidado necessário para que a gente não tenha pessoas adoecendo com isso. E ali, talvez a decisão mais dura tenha sido essa, de trazer as pessoas de volta, mas
eu fico muito feliz da gente ter sido muito bem sucedido nesse trazer de volta, né? A gente contratou um super especialista, a gente tinha um corpo médico também na área de saúde muito bom, muito, muito forte, que nos deu todas as condições para fazer isso, né? Apesar daquele friozinho na barriga, né, a gente estava muito bem pautado com relação a isso. E hoje eu vejo que a gente contribuiu muito com a sociedade no geral. Os protocolos de segurança que a gente aplicava dentro da organização eram, de certo modo, pouco tempo depois ou algum tempo depois também indicados para toda a população. Então, a gente virou especialista naquilo, né? E uma das decisões mais difíceis foi essa, de trazer as pessoas sabendo que a gente tinha que fazer o melhor possível para que as pessoas se saíssem bem dali. Mas, além disso tudo, elas conseguiram influenciar a própria comunidade onde elas viviam, né? A gente usava face shield, a gente usava máscara, a gente trocava máscara de 3 em 3 horas. Então, a gente tinha todo um protocolo. E quando você ia na rua, as pessoas com a máscara que era branca já estava azul, né, suja. Então, não adiantava nada aquilo que as pessoas estavam fazendo. Mas as pessoas que trabalhavam conosco e os familiares deles receberam todas as instruções da melhor forma. Então, às vezes a decisão é dura, mas ela é necessária nesse aspecto. Então, acho que sim, acho que foi isso. E decisões de me tornar um líder também. Quando eu era um especialista na área de organização e quando me tornei gestor da planta, antes no modelo anterior não era do country, mas era da planta. Aquele momento ali que a diretora sentou na minha frente e falou assim, você agora, o que você vai fazer? Eu falei assim, boa pergunta, eu tenho que falar o que eu vou fazer. Então, essas decisões assim que tiram a gente da zona de conforto e ao mesmo tempo produzem aquela ansiedade gostosa, né, do desafio. Sim. Acho que são decisões difíceis, mas que têm seu momento de luta. Mas depois ela tem muitos resultados bons ali pela frente. Boa, excelente, Vicente. Muito bacana ouvir a tua trajetória, a tua história. Eu sempre gosto de finalizar nosso podcast aqui perguntando uma dica cultural assim, para nossa audiência. Seja um livro, um podcast, uma série, um filme que você viu ou leu recentemente, que você acha que valeria a pena compartilhar com o pessoal aqui. Você tem alguma pra gente? Tenho escutado recentemente bastante um podcast E aí, gente, né, da GUP. Uhum. Que é o pessoal da GUP, eles fazem eles puxam ali um pouquinho sobre IA nesse contexto e muitas vezes no contexto humano, então eu gosto deles. Gosto de um da CBN, se eu não me engano, que é o Futuramente também. Uhum. Eu sou viciado em podcast, então tenho vários aqui que eu escuto, agora no MIT também, né? Boa. Mas eu indico bastante esses ali. Eu tenho pensado bastante em hábitos também, então tenho gostado dos livros relacionados a hábitos, assim. Olha, eu já li uns 3, agora eu não tô lembrando. O Poder do Hábito é um famoso, né, antigo. Uhum. Eu gosto bastante disso, até porque eu tô tentando emagrecer, então eu preciso mudar meus hábitos. E eu acho que é muito legal a ciência que tem por trás disso, eu acho que vale super a pena. Legal demais, Vicente. Bom, te agradecer mais uma vez aqui pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Obrigado por compartilhar a trajetória tão legal, tão bacana que você teve. A gente tem sempre aqui no finalzinho também um presente que a gente entrega aqui para os nossos convidados. Como bons alunos do MIT aqui também, a gente tem um livro aí também para se aprofundar nessa nossa jornada de aprendizado. Sei que você está buscando aí para emagrecer, mas o chocolatinho é 70%, então tá tudo bem, de vez em quando não vai te prejudicar, não. E um pouquinho aqui falando da atuação do Senex, viu? Então, muito obrigado. Um gesto aí de agradecimento pelo seu tempo, sua disponibilidade. Obrigado mais uma vez, viu, Vicente? Obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? Obviamente também pelo presente. Se eu acho que eu posso deixar uma mensagem, pessoas, para os líderes das organizações, diferenciem o que é potencial de performance. Isso vai fazer muita diferença para o futuro das organizações, né? Isso vai abrir todas as possibilidades de novas tecnologias, de novos cenários e não só olhar pelo retrovisor. Acho que essa seria uma das grandes
contribuições que eu gostaria de deixar. E, obviamente, aberto aqui para a gente voltar a falar de novos temas também. Boa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Vicente. Agradeço a você também que acompanhou mais um episódio do Futuro Vem do Futuro, podcast da MIT Sloan Management Review aqui no Brasil. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, nas nossas mídias, que daqui a pouco tem um novo episódio. Obrigado a você também. Um abraço.